Capítulo 6. Impermanência do karma. Sendo construídos, sendo compostos, necessitando de sustentação, o karma e as obstruções também são impermanentes. É esse o ponto que abre a possibilidade de libertação. O karma não é uma entidade fixa. Precisa se sustentar, precisa de sustentação constante. É transformável e pode ser extinto enquanto experiência de prisão. Como testar, verificar e começar a praticar isso? Pode-se usar como exemplo uma situação kármica muito frequente: incapacidade de concentração no estudo, notas ruins, recuperação à vista, cara feia do pai, paga uma fortuna pelo colégio desse malandro, copinho de suco de laranja da mãe, meu filho só precisa de um pouco de compreensão e estímulo. Prova de matemática no dia seguinte, livro na mesa, cadernos dos colegas ao lado e o pensamento em Santa Catarina, cabelos ao vento, gatinhas por todos os lados, as ondas do mal, o telefone toca. Festa hoje? Nem pensar. Tem uma prova fatal amanhã. Batem na porta. Sair de bike? Testar novas 22 marchas do Rodrigo? Vamos nessa. Dá para estudar depois. Amanhã eu levanto ao amanhecer e repasso tudo. O que é karma nisso? É a impossibilidade de controlar a imaginação e, portanto, a energia. Há uma vontade de estudar, pois o problema é grave e precisa ser resolvido. Essa vontade, no entanto, é teórica. Não traz consigo energia e não é capaz de conduzir a ação. Na linguagem budista, o estudante não tem suficientes méritos acumulados para poder estudar. A expressão méritos acumulados é uma forma de se referir ao mecanismo kármico. Seria o equivalente a dizer: não tem karma para estudar. Do ponto de vista prático, significa que o estudante não tem a atenção naturalmente conduzida ao estudo. Ela é direcionada automaticamente para outras experiências. Seu karma o conduz com mão de ferro, puxando pela imaginação. Como foi montada essa situação kármica? Os livros de matemática são bolorentos. Para que estudar isso? Aula, colégio, aguentar professor. Estudo depois, copio a matéria dos meus colegas. Quanto falta para terminar a aula? Não sou mesmo de religião. Minha santa é Catarina. Floripa, sol, liberdade. Quero mesmo é sol, mar e uma ilha cheia de sereias, ou melhor, de gatinhas. Não é nada mais do que isso. Não é que o garoto seja a ovelha negra da família, tenha puxado aquele tio fracassado, nascido para malandro. Acontece que, por sua situação kármica objetiva externa e interna, sua imaginação corre o tempo inteiro para outro lugar, que não o estudo. Em nenhum momento surge nele o pensamento sobre a beleza dos temas estudados ou curiosidade por aspectos mais introspectivos. Assim, gera-se uma base kármica para o surgimento invasivo de um tipo de imaginação e não outro. A mente do estudante sofre o mesmo problema das mentes dos meditantes. É invadida pelas imaginações anteriores, o karma. A vontade débil, nunca exercitada, é incapaz de tomar as rédeas do processo. Ainda que pressinta o desastre final, ainda que seja submetido a pressões, o estudante nada pode fazer. Sua mente não obedece. Na verdade, a mente, a preciosa joia dos desejos, é fiel e obedece ao condicionamento genuíno do karma e não ao que a pessoa quer querer. Os jovens geralmente solucionam essa dualidade através de expedientes variados, quando conseguem solucioná-la. É muito raro que tenham condições de abordar o problema real. Do ponto de vista deles, o problema é externo. Resume-se a passar ou não passar de ano na escola. Querer e querer. Essas dificuldades não ocorrem apenas com os jovens. Todas as pessoas se defrontam, pelo menos de vez em quando, com a dualidade entre o que querem fazer e o que querem querer fazer. Elas querem querer limpar a casa, mas querem mesmo é dormir até mais tarde. Querem querer abandonar o cigarro, mas querem mesmo é fumar. Querem querer começar a ginástica tão necessária, mas querem mesmo é ficar no sofá vendo televisão. O desejo genuíno de superar essa condição de dominação é muito raro. Não sirvo para estudar. Detesto limpar a casa. Não consigo gostar de ginástica. Meu avô fumou até os 120 anos de idade. As justificativas para seguir na mesma são variadas. De modo geral, baseiam-se em um eu que tudo justifica. Quando a pessoa compreende esse processo,
percebe que nunca está fazendo o que quer, mas sim o que criou anteriormente através de um mecanismo pelos reflexos de pensamentos anteriores acumulados. Esses pensamentos anteriores podem ter ocorrido semanas, anos ou mesmo vidas antes. No budismo tibetano, a forma mais usual de verificar se uma criança é mestre reencarnado, um tuku, não é perguntar diretamente a ela, mas ver sua reação a certas situações, como, por exemplo, uma longa cerimônia de recitação em grupo. De modo geral, as crianças ficam quietas. Mas as que tinham vida anterior baseada nessas práticas não se aborrecem e se mantêm atentas. Seus méritos são preservados. Quando essas crianças começam a recitar e memorizar textos nos mosteiros em tenra idade, comportam-se como se estivessem simplesmente relembrando o que já sabiam. Fazem progressos a grande velocidade. Sua Santidade o Dalai Lama narra esse processo em seu livro Liberdade no Exílio. A compreensão de que nossas vontades são uma força de prisão e não de liberdade é o primeiro passo para a sua superação. A observação desse mecanismo é, em si mesma, uma poderosa forma de libertação. Quando surgir a vontade de fumar, você não deve reprimi-la, mas simplesmente se manter atento. Basta observar lembrando. Isso é um tipo de prisão kármica que todos os seres apresentam em seus mundos particulares. É como um sonho. Não tem realidade concreta, mas impulsiona minha energia e minha vontade. Vou examinar bem para mais adiante ajudar também os outros a se libertarem. Basta isso. Acenda o cigarro e, quando estiver fumando, observe cuidadosamente como o processo de apego e a imaginação seguem conduzindo todos os gestos. A vontade racional de se libertar brota naturalmente na mente, que serena e clara espreita tudo o que acontece. Essa é a forma mais rápida de resolver definitivamente um problema desse tipo. Em vez de buscar diretamente o resultado final, busque as causas que conduzem ao resultado final. Havendo causas, o resultado final mostra-se como a planta que surge da semente. Por isso, o que queremos no budismo é que todos os seres tenham felicidade e as causas da felicidade. Sem as causas, a felicidade duraria pouco tempo. Como funciona o processo de apego ao cigarro? Quando você fuma, uma mente sutil particular aparece. Geralmente, é uma mente cheia de tranquilidade, prazer ou segurança. Com a repetição constante do ato de fumar, passa a ocorrer uma identidade fortíssima entre a mente tranquila e o cigarro. Cigarro e mente tranquila praticamente passam a ser a mesma coisa. Há ainda uma dependência física. O corpo emite mensagens de alívio quando o nível de nicotina aumenta. O que a observação atenta desse processo produz? Produz uma nova mente sutil, a mente livre, que deseja ver claramente como tudo se dá, encontra fórmula para escapar e quer contar aos outros qual é o truque. Por isso, cada vez que vem o cigarro, essa mente empreende uma nova aventura de autoobservação em benefício de todos os seres. Um novo karma está se acumulando. Nós o chamamos de mérito, pois aumentará a liberdade diante do fumar. Trata-se apenas de substituir o mecanismo de sustentação do karma para fumar pelo hábito de manter a mente atenta aos sutis processos que determinam a vontade e a imaginação. Vitória sobre si mesmo. No caso do estudante com notas ruins, é possível uma inversão rápida caso ele entenda o processo e resolva colaborar, ainda que só até o fim das provas. Nesse caso, uma outra pessoa pode ajudar. O estudante e essa pessoa fazem uma análise honesta do que está ocorrendo e decidem enfrentar a dificuldade juntos. Reconhecem que revistas, amigos, telefone, festas, visitas, televisão e jogos eletrônicos conduzem à montagem kármica de outras imaginações e interesses que se manifestarão de forma invasiva na hora do estudo. Reconhecem que o inocente esvoaçar da mente é o pior inimigo. Mais do que isso, é o próprio karma se manifestando. Traçam os objetivos e o estudante começa a focar sua atenção no estudo. No início é difícil,
A mente esvoaça, tenta desistir. O processo é lento, a memória não ajuda e as invasões repetem-se. Mas segue-se tentando. Quando há desistência, o amigo traz nova energia, é paciente, ensina sem pressa nem irritação e repete quantas vezes for necessário os temas que o estudante não entende. Insiste, fazendo o amigo relembrar todo o mecanismo de prisão e a necessidade de superar a dificuldade. É preciso muita paciência dos dois. Nos primeiros dias, um grande cansaço toma conta do estudante, que só consegue estudar por pouco tempo. Mais adiante, seus méritos começam a se manifestar e ele desenvolve gosto, quem diria, pela matemática. Torna-se amigo da matemática, é capaz de estudar com prazer, de entender com facilidade novos temas da disciplina e de se deter longo tempo nas questões. Muito mais importante do que o resultado material, no entanto, é a sensação de vitória sobre si mesmo, de confiança e de capacidade de superação. É uma experiência muito especial e libertadora. Há aí um saldo de méritos acumulados que virão a ser úteis em enfrentamentos semelhantes no futuro. É bom lembrar, sempre, que karmas e méritos não são sólidos, nem tampouco contabilizados por um ser divino superior. São simplesmente mecanismos automáticos que podem ser transformados por nós mesmos. Somos todos capazes de grandes proezas. Basta motivação adequada. Os méritos ou o karma. Jovens em férias são capazes de ficar semanas enfrentando ondas assustadoras com manobras arriscadas, alimentando-se de cachorro-quente e refrigerante e dormindo pouco. Isso tudo não é mais difícil do que estudar? A questão é o karma. Entendê-lo e saber conduzi-lo faz parte do caminho para a liberdade. O estudante que passou por essa experiência está apto a ajudar amigos em situação semelhante. Vai virar um campeão nisso. O fumante, que superou pela clareza sua dificuldade, também será capaz de ajudar os outros. Só quem viveu o processo poderá ajudar os que ainda estão na mesma situação. Desse ponto de vista, a prisão torna-se uma riqueza a ser aproveitada até o fim. Suas nuances, a forma como se mantém e a forma como é desmontada são um tesouro valiosíssimo. Nesse processo todo, como se dá a liberação do karma? Pela autoobservação honesta da operação da vontade e da imaginação. Pelo exame interno dos processos kármicos. É uma espécie de meditação com objeto. No caso, o objeto é a própria prisão. Como a liberdade é obtida? Fazendo a mente observar o processo de prisão sempre que as ações condicionadas se manifestam. A partir daí, surge a liberdade e começa a asfixia do karma. O karma precisa respirar e ser constantemente sustentado. Quando a mente passa a observar o processo, a sustentação é suspensa. Asfixiado, o karma morre aos poucos. Paralelamente, com ou sem ajuda externa e através de paciência, acumula-se mérito suficiente na mente, que adquire nova direção para sua imaginação. O Buda ofereceu 84.000 ensinamentos sobre como lidar com essas dificuldades. O budismo não impele as pessoas em direção a uma crença, mas à libertação pela superação de suas obstruções, do seu karma. Nada do que foi dito é para ser simplesmente aceito. Você deve experimentar e observar. Fim do capítulo 6.